Ah, sei. Eu me aposentei, eu tava na Colômbia ainda, porque aquele filho da puta do Collor, ele tava falando que ia acabar com a aposentadoria. E eu me aposentei com 25 anos. Mas eu continuei trabalhando, entendeu? Trabalhei até 96, registrada. Que no metrô eu não era registrada. Trabalhei 2 anos no metrô, mas daí o metrô tava mal das pernas. Eles mandaram todos os terceirizados embora e fizeram aquele pedido de demissão voluntária também, sabe? Aí eu não trabalhei mais, né? Porque eu já tinha 60 anos, não dei arrumar emprego. Ficava difícil pra mim. Uma vez a gente estava passeando, eu trabalhava no Jaguaré, então passando pelo Jaguaré, a gente recebeu um panfleto de um corretor no meio da rua e a gente resolveu ver. Eu, André, nós fomos lá, vimos, gostamos e acabamos até, né? Comprando um apartamentozinho. Isso aí a gente acabou morando em Osasco um tempo, até um prédio onde a Joana depois veio a morar, não no mesmo apartamento, no prédio do lado, né? Na torre do lado. Não, prédio embaixo da tua mãe. Eu morava no 9º, ela morava no 5º, eu acho. No primeiro ano ela Depois que eu mudei pro outro prédio. Fui pra Osasco, né? Por causa daquele problema do forro, né? Que chovia dentro de casa e o cara não queria arrumar. Eu já pagava lá R$1.000 de aluguel. Porque ele pôs numa imobiliária, o filho dele, o Miguel, pagava 1.000 de aluguel. E você acha que era a minha obrigação arrumar a telha? Se foi o neto dele que mandou cimentar? Sabe, para não cair água na areia, que ele tinha aqueles montes de areia na frente ali na calçada. Ele mandou cimentar a calha. Aí eu pedi para ele deixar o último mês sem pagar, né? Que eu tinha que fazer a mudança, tudo. Ele não deixou. E ele mandou a imobiliária ir fazer vistoria na casa. Puxa, aí eu briguei com ele. Eu falei, escuta, vistoria? Ela foi fazer vistoria antes de o seu filho acabar com a casa, porque para fazer a reforma na dele, ele mexeu no banheirinho da área de serviço, tirou os azulejos, em vez de colocar azulejo, ele pintou. No banheiro social, no quartinho da Mônica, tinha que só pôs o cimento. Eu falei, vocês foram tirar? Aí eu tirei foto, eu falei, eu vou abrir uma ação contra vocês. Vocês acabaram com a casa, não é minha obrigação acabar de fazer o que o teu filho fez lá. Eles queriam que eu pagasse. Imagina, eu ia pagar o que o filho deu, né? O filho dele estragou. Até seu pai foi lá, tirou um monte de foto pra mim, eu até mandei, sabe? Um advogado mandou pra mim. Sim. Eu nem sei se correu a ação, não correu, só sei que eles nunca me cobraram. Que eu tinha que pagar a mudança, né? Não é justo, E outra, aquela casa, vocês tinham entrado lá há muito tempo, né? Nossa, a minha mãe morou lá desde 1960. Na mesma casa? Na mesma casa. Nossa. Nós saímos de lá em 98. 98? 38 anos. Então não faz sentido, ele tinha que ter feito, tinha que comparar com a vistoria de 1960. Pois é, menino, e depois ainda, uns anos antes eu tinha mandado pintar a casa, sabe? Sim. A minha mãe ficou brava, ela queria que eu fizesse a reforma. Olha com que dinheiro eu ia mexer no telhado. Ela não gostava de Osasco, porque ela morou em Pinheiros a vida inteira, né? Mas não era mais a mesma coisa, né? Ela não tinha mais amiga também, ela não podia andar sozinha. Mas quando você mudou para Osasco, você foi com ela junto? Fui com ela. Isso eu não lembro. Fomos nós duas. Uma em cada vez. Levanta, coxinha, levanta. Eu lembro desse prédio, sabia?
Eu lembro super desse prédio quando você foi morar Você lá. nasceu nele, na verdade. Não, onde vocês moravam eu não lembro. Eu lembro depois do prédio onde a Joaquina foi morar, porque aí tinha até um quarto que tinha beliche. E aí embaixo da beliche a gente adorava fazer cafofo, a gente jogava edredom, fazia uma cabana e tal, e ficava horas lá brincando. Eu lembro, inclusive, nesse mesmo apartamento de ficar na rede, juntar umas cadeirinhas, assim, na varanda, que não tinha rede, né? Eu juntava umas cadeirinhas, ficava deitando vendo a quermesse. O que tinha ali na frente que ficava uma bagunça? Não, era na Guaicuí. Não era também. Tudo bem, também era na Guaicuí, que eu sempre fui dona Fifi, aparentemente gostava de ficar na janela. Mas nesse outro apartamento de Osasco, eu juntava umas cadeirinhas ali na varanda. Tinha festa na igreja. Tinha festa na igreja, daí eu ficava vendo a galera na igreja. Eu lembro super dessa casa de Osasco. Era muito gostosa. Tipo, uma vez vamos fazer mudança da Joana. Ela morava num prédio lá em Osasco, ela foi para outro bloco, né, Joana? Nossa senhora. E ela não quis arrumar lugar, ninguém. Tudo na mão, ficou. Ah, tá no carro de vassoura. Eu não quero. Assim. E Não, era o cabide mesmo, o pau do o pau do cabide. Aí nós estamos na onda de uma da outra. E descemos tudo elevador com aquilo nas costas. Aí quando chegou no caminho, que a gente ia passar para outro bloco, nós aguentamos. Tinha mais escada. Nós ficamos de joelho. As duas joelhadas no chão, não conseguia levantar. Peso, aquilo foi pesando demais. Quase não aguento. Exclusive, quando tua mãe foi no casamento da Mônica, vocês ficaram lá com a avó. Ah, sim. Passaram uma temporada com a avó lá. Sim, foi... Vocês não, só o Luca. Não, o Luca e Isabela. Não, foi eu fiquei com o Ela Kevin. ficou na tia Cida. Da tia Cida. E depois eu fui, como é que eu fui parar na casa do Kevin depois? Porque eu pedi socorro. Você pediu Não, socorro porque pra tia você- Célia, você ligou pra tia Célia, falou, Sabe, Tico? Ela ligava escondido lá da casa da Cida, quando a Cida saía, ela corria ligar pra tia Célia, né? Tia Célia, pelo amor de Deus, não quero daqui. Aí a Cida chegava, ela falava, tá chegando, tia, ela tá chegando. Ligava no telefone, coitada. É que a casa da tia Célia era muito mais divertida, né? Tinha bombonzinhos escondidos, tinha 1000 fitas que o tio Zé fazia. As histórias da tia Célia, tinha a lojinha de R$1, era muito mais divertido. a lojinha japonesa. Então, Bazar Rio Azul, Bazar Rio Tinha o... agora. Eu não lembro. Bazar Rio Azul, todo sábado. Mesmo assim, ela passava, quando você não ficava na casa dela e você tava comigo, não nesse período de viagem, a tia Célia passava na casa da avó Concheta, pegava você e ia com as crianças lá no Bazar Rio Azul e sempre comprava alguma coisinha pra você. Eu lembro desse passeio e eu lembro do passeio também das carpas, pra ver o restaurante japonês que tinha carpas. Sim. Eu lembro dessas duas coisas. Faz tchau. Fala, meme. Ai, que lindo. Solta beijinho, solta, Bela, solta beijinho. Vira assim, ó, tipo, vem você pra cá, pra cá. Eu tô Tá, vai ficar sem fôlego. Da vez que a Andrea foi viajar, o Luca passou uma temporada com ela, né? O Luca, quando eu fui pra Nova York, acho que da primeira vez, que foi no casamento da Eu Mônica. acho que, inclusive, essa foi a primeira vez que eu tomei uma chamada assim da Joana, sabe? Uma mais séria, né? Uma bronca mais séria. Porque assim, eu sempre trabalhei muito, né? Sempre trabalhava de sol a sol, né? Às vezes eu chegava em casa às 11 horas, meia-noite e tal. E o Luca, ele ficou na Joana, em Osasco, né? E a Isabela perambulando pelas tias, né? Ou na Célia ou na Cida, enfim, a Isabela estava largada em algum lugar. Como ele era muito pequenininho, ninguém queria ficar com ele porque dava trabalho, tinha que trocar fralda, tarari, tarará, tarará. E aí foi assim, essa primeira viagem que eu me ausentei dos meus filhos, assim, que eu fiquei longe deles, foi quando eu fui pro casamento da Mônica, em Nova York. Foi a primeira vez que eu fiquei longe deles. E o Luca tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E a Isabela, 4,5, 5 anos, por aí. E aí, assim, tipo, tava meio certo que alguém, eu não lembro quem, eu acho que a minha mãe tinha falado que ia ficar com eles e tal, não sei o quê. Ou era uma outra pessoa que ia ficar junto com a minha mãe e que depois deu
deu pra trás e assim, tipo, num dia antes de eu viajar, eu falei, eu não vou mais, porque eu vou deixar meu filho com quem? Eu não vou. Aí minha mãe, não, eu vou ver com a mulher do zelador. Eu falei, como você vai ver com a mulher do zelador? Eu nem conheço a mulher do zelador, você acha que eu vou deixar meu filho com uma pessoa que eu não conheço? Aí arranjou-se no último momento em que a Isabela ia ficar com a tia Cida, porque eles iam ficar juntos a priori, né? Porque assim, o Luca adorava a Isabela, ele estava sempre grudado, não. E aí a dona Zede ia ficar com o Luca de dia e minha mãe ia ficar com ele de noite quando ela chegasse do trabalho. E o Ricardo ia dormir lá para dar o suporte necessário. Só que o Ricardo sempre foi um workaholic. E aí um dia minha mãe estava com dor de ouvido e ele não chegava. E quando ele chegou, ele tomou um esbregue da Joana. Eu acho que foi o primeiro esbregue que eu tomei dela. Olha que eu tô dando entrevista. Vê se meu pai dá outra entrevista. Esse ano tem um meio longo pra família, que é o Luca. Quem sabe ano que vem? Aí mais um, né? Eu ficaria muito feliz, eu gostaria de ter uns 6, 7 anos. Eu voltei. Aí o Paulo veio em 2001, que foi quando teve o atentado lá. Ele estava aqui. E aí ele não pôde voltar porque os voos tinham sido cancelados, né? E ele detestava que eu morava em Osasco. Aí um dia ele foi lá e falou, mãe, vamos sair por aí, ver se tem algum apartamentinho num lugar melhor para você morar. E ele adorava aqui, né? Porque eu vim morar aqui por causa dele. Que a Cida já morava, ele vinha de fim de semana. E aí tinha esse apartamento para vender, ele já comprou na hora. Aí a gente reformou tudo aqui. Quando foi em janeiro eu vim para cá. 2002. 18, 19 anos. Passou tão rápido. E antes também eu ficava tempão na casa da Andréia, que os filhos dela eram pequenos ainda, né? Sim. Aí eu ia pra lá, eu era turista aqui. Ficava lá direto. Depois que eu fui ficando mais velha também, que eu não... Você gosta mais da tua casa, né? Você tem tua cama, teu travesseiro. Eu era turista aqui na minha casa. Eu ficava mais na casa deles do que aqui. Ficava muito. E aí eu fazia tudo que eles gostavam, batatinha frita. Nossa, vovó Batatinha frita. Nossa, é mesmo. Por muito tempo a gente se referia a Joana como vovó Batatinha. É, vovó Batatinha. Fazia filé parmegiana pro Luca. Comprava goiabada pra fazer goiabada com queijo, que sabia que a gente gostava. Aí fazia aquelas fatiazinhas fininhas, né, vó, de goiabada, né? Pegava uma fatiazinha fininha de goiabada, meio quilo de queijo, tá pronto, toma aí. Pra quem que eu pedi pra fazer do seu jeito? Pra você, né? Você pediu um queijo com goiabada, a vó serviu aquela história, eu falei, ué. Mas comi, né? Comi, depois você... Dava uma enroladinha, né? E o banquinho de casa, hein, vó? Quando eu penso em você, eu penso você no banquinho, assim, de casa, na frente de casa, né? Fumando um cigarrinho. Fumando meu cigarrinho, refletindo sobre a vida, refletindo sobre os bons tempos. É, foram bons tempos. A gente tem várias dessas memórias, dessas lembranças de quando a gente vinha pra casa da avó, seja aqui nesse prédio já, ou seja lá. Eu não sei o quanto você lembra de Osasco. Pouco, bem pouco mesmo. Mas nos dois lugares, quando a gente vinha passar uma temporada, uns dias, a gente trazia o videogame. E ela ficava traduzindo pra gente, né? Ficava lendo ali, ó. Poliglota, né? Já. Primeira professora de inglês, né? Mas eles ficavam brincando quietinho lá no quarto, nos bonequinhos. Lembra do joguinho também, do menino bem forte, que você falava que ele era tão pequenininho, empurrava as pedras assim, que ele era fortudo. Você falava assim, que menino forte esse aí, né? O pequenininho do Zelda. Era o Zelda, mano. Pode crer. Ela ficava impressionada que ele levantava as pedrinhas, pode crer, verdade. Vocês acabavam com meus band-aid. Então, você falou dos bonequinhos que a gente brincava. Você lembra desses bonequinhos? Sim, que a gente refazia eles, né? Fazia um curativo, né? Então, tinha vários. Tinha Power Ranger, eram todos... Porque eu nunca gostei de brincar de boneca, né? Então eu brincava com seus bonequinhos. De ação. Aí tinha vários dos super-heróis, Power Ranger. E tinha vários daqueles da revista Recreio, sabe? Que você montava, que ele era uma pedrinha e aí a gente montava em animaizinhos, assim.
E aí a gente gostava de umas histórias trágicas. Então eles sofriam com a guerra, tinham até... Verdade. A gente tinha os castelinhos, né? Sim, para meus bandeiros. E aí a gente depois tinha que curar os bichinhos, né? Então a gente brincava, não era só band-aid, era algodão, era esparadrapo. Tinha que tava sem a cabeça, lembra? A gente colocou algodão, colocou esparadrapo em volta dele e desenhou a carinha bonita do... Eu ia ficar sem band-aid, sem Mas vocês não brigavam, nunca precisei separar vocês. Era paz, né? Meu irmão a gente se dava bem, a gente brincava. Harmonia, né? A gente tinha uma relação harmoniosa. Nossa, era um dos eventos também. Toda vez que a gente vinha aqui na casa da avó, que às vezes sempre foi uma casa muito cheia, né? Então, vira e mexe, a gente chegava aqui, tinha Laís, tinha Sidoca, tinha Carmen, tinha uma galera, né? E eu adorava ficar ouvindo as histórias delas, né? Que elas sentavam, contavam história e e eu adorava ficar ouvindo, né? E aí, de acompanhamento, a Lalau, ela fazia sanduichinho de mortadela. Era sempre. Toda vez que a Lalau tava aqui, ela fazia um sanduíche de mortadela pra gente. Todo bonitinho, caprichadinho. Todo caprichado, todo bonitinho, Caramba, agora, quando eles pediam pra mim... Não, a gente pedia pra Lalau. Quando a Lalau tava aqui, era nela que a gente ia, tipo... Eu falei, quer que eu faça? Não! Porque eu abri o pão, jogava manteiga dura assim dentro do pão. Prática, né, vó? Sempre prática, né? E quantos nhoques a gente não fez também, hein? Ô, nhoque, hein, vó? Caramba. Nhoque campeão. Vários nhoques. Aí você fazia a massa. Aí depois que você me ensinou a cortar... calminha, né? Agora eu não consigo mais fazer. Uma coisa que eu sempre fazia quando eu vinha aqui na casa da avó era comprar todas as fitinhas de anime que depois eu assistia, do Cavaleiro Zodíaco, Inuyasha. E aí a gente ia lá na Liberdade, né? Daí pra mim era um marco de liberdade mesmo. Era tipo, nossa, eu vou usar transporte público, eu vou me virar na cidade. Aí ela me levava no metrô, tinha todo um rolê, a gente ia lá, comprava aquele sorvete depois, o Melona lá. Aí era sempre um passeio, né? Eu andava, acho, mais de táxi com você, né, vó? A gente andava mais de táxi, né? Lembra que eu achei 50 reais seus no táxi? No Eldorado. Eu tinha ido viajar com o Rio, tava em Fernando de Noronha e eu tinha deixado ele com você e eles e o cachorrinho, o filhote da Nina. Lembra? O Argo, é verdade. O Argo aqui? Ele tava aqui, ele dormia ali a gente colocava ele pra dormir ali na caminha do... Nossa, lembra que uma vez ele ia fazer xixi, você vinha já com o paninho, com medo que eu fosse ficar brava. Com motivos, eu já sabia que eu tinha que ficar ali um passo antes do cachorro, né? Daí é verdade, eu não lembrava disso. Mas quando ele levantava a perninha, já tava eu ali com o tapetinho. Mas né, vó? A gente chegando aqui, né, parou aí, descemos do táxi, eu olhei pra dentro, o quê? Uns 50 ou era 100zão? 50. 50, né? Era muito valor. Tem um dinheirinho seu aí, tem um trocado seu aí, né? Caramba, era verdade, né? 50 conto já. 50. Nossa, é mesmo. Mas eu lembro que toda vez que a gente vinha pra cá também, que a gente ia andando com a avó até a padaria, tipo, daqui até lá andando. Eu nunca tinha medo, lembra? O que? Tinha medo? Você andava no cantinho da parede? Caramba. Ela ficava chamando a gente de Você bicho tinha do medo mato. dos carros. Porque não, por causa do ônibus. O ônibus vinha tremendo assim, ó. E a gente já grudava ali na grade. Não era só ele, eu também tinha medo. Costume, né? Sempre no meio do mato. Você morava numa roça, né? Você morava no Pantanal. Bicho do mato. Meus bichos do mato. Ô Lu, você lembra que a avó brincava de bicicletinha com a gente? Bicicletinha, como que era a música? Pedalando. Não, mas tinha a música da bicicletinha, como que era a música dela? Você conseguia levantar o Luca. Essa tinha uma outra. Eu ficava com as pernas assim pra cima e... A força, o Luca forçuda. nas minhas pernas e eu levantava e abaixava ele. Depois de grandão lá. Depois de grandão. Já era lá, né? Não, você tinha quantos anos? Uns 12, 13? Não, uns 7, uns 8 anos. 12 eu já tava pesadinho, vó. 12 eu acho que as perninhas já... Mas a gente mudou pra essa casa, o Luca tinha... 7 anos. Foi entre 7 e 9 anos já. Faz tanto tempo assim, vai fazer quase 20 anos que a gente tá lá. Não, sim, verdade, mas eu achei que você tinha ainda mais novo. Que a piscina ficava vazia, a gente ficava se jogando lá dentro, lembra? É mesmo que a gente brincava na piscina vazia, verdade. Jogamos muito carteado também, né, vó? Nossa, é verdade. Muito buraco, né? Jogamos muito buraco. À noite, parava à noite nós jogando buraco, né? Eu sempre deixava você ganhar, né? Quem roubava mais, Luca?
Não, eu não roubava, né? Ninguém roubava, mas eu sempre deixava... Você roubava. Não era um jogo justo, vai. Você acha que eu ia roubar da minha avó? Ah, imagina. Eu não sabia, não tenho coordenação motora, né? Não. Aí eu ficava feito um leque, assim, mostrando as minhas cartas. Mas aí não é roubar, né? Aí eu tenho olhos, né? Não tem o que fazer, né, vó? Mas eu lembro, a maior parte dos verões lá na Casa Nova, eu lembro que de dia a gente ficava na piscina, tanto que tem várias fotos fatídicas da gente levantando, içando ela pra fora da piscina, porque por muitos anos a nossa piscina, ela não tinha escada e não tinha nenhum degrau. Que nem a chamou encalhada pra sair da piscina. Agora saía, eu e o Luca empurrando ela assim por baixo e ela rolava assim. Empurrava pelos fundilhos. Em slow motion. Eu ia feito uma bola girando assim pra fora da piscina. E aí de dia era a gente na piscina e à noite era a gente jogando buraco até altas horas. Coisa boa, né, E a vó? Murilo, quando tinha cantoria Quando também. tinha cantoria, é verdade, a gente fazia pizza, a gente ficava tocando violão. Mas passamos boas noitadas lá cantando com o Murilo, quando ele ainda cantava, né? Na época que ele morava na casa da frente, era festa todo final de semana, ou era na minha casa, ou era na casa dele, e a gente cantava, porque ele toca violão muito bem, a gente cantava, e a Joana participava de todas. Ela também aproveitou bastante essa primeira fase da granja. Aí depois todo mundo que eu conhecia da primeira fase da granja se mudou, e aí a minha casa parou de ter festas, assim, tá. Mas eu herdei muito isso da minha mãe, assim, eu gosto da casa cheia, né? Eu gosto de agregar pessoas, eu gosto dessa coisa, dessa reunião em volta da mesa e de bagunça mesmo, de festa, eu herdei dela, da Vó Concheta, a Vó Concheta também adorava. Pelo amor de Deus. O que é a vela? Você que não, velho. É minha vantagem, velho. Tu apagou sozinho? Ai, um dia, Tico, nós fomos no shopping. Eu, a Priscila, tua mãe, a Andréia, a Cida, a Vivian e a Isabela. É excursão. E o que eu tinha o quê mesmo? O meu ciático, né? Tava com dor no ciático. E andamos, entramos na Renner. A gente sempre saía, né, ia almoçar, aí depois ia pra Renner. Só que aí quando a gente foi na Renner, a Joana tava passando mal, aí fui eu e a Isabela comprar um remédio na farmácia. E aí, só que aí fui com a minha mãe, com ela na Renner. E a minha mãe tinha a mania de ficar espirrando perfume. Só que ela nunca sabia se o perfume era cheiroso ou não. E ela espirrou um perfume fedido na Joana. E aí ela começou a reclamar. Só que aí elas começaram a rir, aquela palhaçada toda. Cada uma que pegava as coisas, punha na mão da tua mãe pra segurar. E ela falou, ai, vocês me largam aqui que nem uma bosta na água. Cheia de cabida, eu não posso nem eu olhar as coisas que eu quero, né? Aí nisso me deu uma dor latejante do ciático. Eu mandei a Isabela e a Priscila comprar remédio pra mim, né? Fiquei eu e a Célia. A Andréia sumiu também. E aí voltou eu e a Isabela com o remédio dela, só que a Joana, que nem uma desesperada passando pela gente, a gente falou, mas o que tá acontecendo? E aí sobrou minha mãe, parada lá dentro da Renner, com todas as roupas, com uma garrafa de água na mão, rindo, e a gente não tinha entendido nada. Eu ainda deixei meu copo de Coca-Cola na mão dela. E devia tua mãe falar que ela parecia uma bosta na água, me deu um acesso de riso, que eu comecei a fazer xixi nas calças. Aí eu falei assim, Célia, segura aqui meu copo que eu vou no banheiro. Ela jogou as roupas tudo no chão, que ela tava segurando. Vocês me largaram feito uma bosta na água lá, cheia de coisa. Peguei, joguei tudo fora. Ela jogou tudo fora e era água pra ela tomar o remédio, porque a gente tinha ido na farmácia comprar o remédio. Diz que nunca mais ia sair com a gente. Ela xingou tanta gente, né, bebê? Uma vez também nós fomos teu pai, tua mãe,
E aí a gente ia encontrar com a Priscila, o Marcelo e os pais dele. Dos Beatles, né? É. Aquele lá. E era a primeira vez que a gente tinha ido junto pra conhecer os pais do Marcelo. Eles estavam juntos. Foi a primeira vez que a gente tinha... Quer dizer, Todo mundo ou não? A família? A família. Minha mãe, meu pai e a Joana. Tinham ido a primeira vez conhecer os pais até do Marcelo. A gente tinha ido numa exposição dos Beatles lá na Dourado. Só que as duas pacientes, né, que só começaram, que porcaria esse negócio, ficar vendo quadro. Não, olha, tudo fechado, assim, ó. Não tinha uma janela. Aquele povo um atrás do outro. Chega lá, um trem, outro trem. Tava um calor aquele dia, assim de gente lá dentro, não tinha uma janela, um ar. E eles lá parados, olhando aqueles quadros, bem coisa que eu gosto. Aí eu falei pra tua mãe, ó, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Eu também vou, então vou. E eu procurando uma saída, né? Aí eu vi um negócio, assim, uma sala que tinha uma divisória, eu falei, acho que é a porta de saída. Peguei com a minha delicadeza, empurrei a porta. Bum! Tinha um guardinha atrás, ele quase tirou a arma pra ver se era um assalto, o que era. Ele falou, o que a senhora quer aqui? Eu falei, eu quero sair, tem que seguir o fluxo. Quer dizer, a gente tem que continuar lá dentro, né? Eu e tua mãe, ó, escapamos de lá, nós saímos, ficamos sentados lá fora. Tempo lá tomando sorvete. Aí daqui a pouco, né, tipo, a gente andou e levou um tempão, porque a exposição demorava, né? Daí quando foi lá, e tava lá as duas sentadas. Vocês demoraram! Eu falei, também? Vocês passaram o quê? Por 5 minutos pela exposição? A gente andava assim, ó o trem, ó o Beatle, ó o trem aqui, ó. Eu detesto ir em exposição em museu, sabia? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Lembra, Pri? Quando nós fomos pra Itu, que eu peguei teu sapato. As duas roncavam muito, só que a minha mãe, como ela tinha um sério problema, ela não dormia. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei e tomei um Dramin, que era o único remédio que fazia eu dormir. E aí só a noite inteira a minha mãe, ei, tá acordada? Tá acordada? Essa Jona ronca muito. E a Jona lá quase derrubando o quarto de roncar. E a minha mãe, eu não durmo. Aí quando deu o dia, minha mãe, pelo amor de Deus, eu vou levantar. Aí levantou, tomou banho, só escutando a muvuca. Aí daqui a pouco a Jona, eu também quero levantar junto com você. Aí ela pega o meu sapato, ela só vai embora. Tac, 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 tac. Nossa, era o sapato da Priscila, deixa eu voltar. Eu peguei sem querer o saltão da Pri. Eu estranhei o salto, falei que sapato é esquisito, era o sapato da Priscila. Aquele dia também. Ei, você tá dormindo? Não. É assim mesmo que ela fazia. Vou fingir que eu tô. Aí a gente acabou saindo correndo embora lá de Itu, porque começou a chover, mas era sempre confusão. Ela sempre dava confusão lá quando ia viajar pra Itu. Sempre. Uma vez, os meninos estavam lá nos Estados Unidos com o Paulo, né? E aí a Cida falou que a gente tinha aqui numa igreja lá no Brás, pôr o nome do Paulo para Deus acalmar ele, né? Com as crianças e tal. Ela era a madrinha dele, ela ligou para nós. Fui eu e tua mãe lá no Brás. Acho que era uma igreja evangélica, não sei. Cara, parecia o capeta, ele tava com uma bata vermelha. Eu não aguento essa cara linda rindo pra mim. Eu não vou aguentar. Aí eles estavam vendendo camiseta, R$50 cada uma. Naquela época. Gente, uma fortuna. Bom, eu falei, eu não vou comprar. Aí nós compramos uma velhinha, né, pra não dizer que a gente não ia comprar nada. Aí teve a hora da bênção, que eles mandaram a gente ir tudo lá na frente, passar pelo negão lá. E ele passou um óleo na cara da gente. Tava um calor. Eu tava com uma foto da família na mão, o quadro caiu, quebrou tudo, né?
Aí chegou a nossa vez de tomar benção, ele deu um chacoalhão na gente. E meus cabelos já são assim, revoltados, né? Com o óleo e mais o balanço, eu devo ter ficado com o cabelo lindo, né? Que a sua mãe só foi ver no ônibus. Ela olhava pra mim e falava, ai, você tá parecendo um índio. E eu não tinha como lavar meu rosto, né, pentear meu cabelo. Eu falei, agora vai ficar assim até chegar em casa. Mas foi engraçado aquele dia, viu? Tua mãe é uma palhaça. Tudo ela mandava eu fazer. Nossa, mas ele chacoalhou tanta gente lá quando ele foi jogar o óleo na gente. O óleo do... sei lá do quê. Só sei que no ônibus a tua mãe olhava pra mim e caía na risada. Ah, você tá parecendo um índio. Porque tava vermelha do calor, né? Com os cabelos tudo pra cima. E quando a gente ia na... como é que fala? Na cabeleireira lá que você pintou a sobrancelha? Nossa senhora, eu fui com a tua mãe numa cabeleireira e pedi pra ela pintar minha sobrancelha. Eu saí que nem um demônio lá. A tua mãe só ficava assim. De longe. Eu não sei nem como é que eu fui embora de ônibus, viu? De tanta vergonha. Sabe, duas coisas pretas aqui assim. E ela rindo. Ah, você pensa que eu sou escada? Você pensa que eu sou escada? Você pensa que eu sou escada? O que você tá olhando aí? Ah, não vai fazer cara feia, vai. Dá um sorriso, vai. Dá um sorriso. Quer ficar de pé, quer sentar. É que a bagunça. Ó. Tá animado. Que a bagunça. Onde você quer ir? O caso épico é o Mercadão. Como é que foi? Bom, tudo começou quando a gente resolveu ir comer sanduíche de mortadela no dia do aniversário de São Paulo. Tinha ninguém lá. Que não tinha ninguém. Tranquilo, assim, o dia super... Primeiro, conta do ponto de ônibus. Foi o dia, tudo começou a decisão. Vamos comer sanduíche de mortadela no Mercadão no dia do aniversário de São Paulo. Aí a gente foi assim, então vamos pegar um ônibus. Aí, né, vamos pegar o ônibus, pegamos o ônibus bonitinho. Aí eu fiquei com... Não, nós ficamos 2 horas lá no ponto. 2 horas no ponto esperando o ônibus. Aí o moço falou, não é aqui, é lá. Aquela confusão da gente chegar no Mercadão. Aí eu fiquei na parte da frente no ônibus com as 2 senhoras e falei, aí perguntei pro cobrador, onde que é o ponto que tem que descer pro Mercadão? Ah, é tal ponto. Ele chamou, falou, eu vou passar porque o ônibus está cheio, então até eu chegar desse ponto, mas não é neste ponto que vocês têm que descer, eu vou passar a catraca, tá bom. Daqui a pouco eu tô passando a catraca, aquela população toda tentando chegar, daqui a pouco eu só olho pra lá, vamos descer aqui. E eu gritando, né, eu gritando. Sabe o jeitinho delicado? Não é aqui, mãe. Mãe, não é aqui. Mãe, não é esse ponto. Aí eu brigando com o homem, com os cachorros que queria subir com uma caixa de papelão cheia de cachorrinho. E eu queria descer, ele queria subir. Aí, de repente, o ônibus inteiro, né? O ônibus em coro. Mãe, não é aqui pra descer. Aí nós voltamos lá e falamos, se derrubasse algum cachorrinho meu, você ia ver o que ia acontecer, viu? Lembra? Acho que ele tava meio bêbado. E eu lá tentando passar a população e elas lá eu tentando, daqui a pouco descemos, beleza. Só que aí só tinha, né, óbvio, a gente é o mundo. Aí a gente ficou lá no meio da muvuca, aí conseguindo encontrar uma mesa pra sentar, pra pedir o lanche de mortadela. Aí veio um moço muito simpático e a Joana, simpática também, já com o cardápio. Então, moço, eu quero esse, moço. Ele, então, eu adoraria te atender, mas eu só tô entregando um panfleto de apartamento. Ele, eu até gostaria de fazer o seu pedido, mas é só... então tá bom, beleza. Aí comemos sanduíche, aí a gente queria andar mais pro lá mesmo, chamar aquela muvuca, beleza. Aí a gente falou assim, bom, então vamos ficar de ônibus de novo, só que a gente não sabia onde era o ponto deles. Vamos perguntar com segurança. Aí, tipo, tava eu,
Minha mãe e a Joana. Aí, não sei qual das duas foi primeiro. Eu vou perguntar pro segurança qual que é o ponto de ônibus. Foi lá pro segurança, aí as outras duas ficaram esperando. Daqui a pouco volta uma. Onde que é o ponto? Aí, de repente, vai a outra. Foi lá, ficou meia hora lá com segurança. Daqui a pouco. Então, ele fala, eu não entendo, não sei aonde é o ponto. Aí lá fui eu. Aí essa Joana. Ela é nossa cuidadora, explica pra ela. Só que o segurança, de verdade, né, falava outra língua, porque eu também não entendi. Eu falei, então, também não entendi onde é o ponto. Então vamos embora de metrô. Aí eu subi uma ladeira Porto Geral. Sua mãe, eu tava com uma calça jeans e tem aqueles coisas pra passar cinto, passador de cinto, e era uma ladeira. Eu tava na frente, ela pegou, enfiou os dedos naquele... E eu ia arrastando ela, viu? Por isso que eu fiquei com ciático atacado. Aí lá vamos nós, subimos de metrô, porque a gente nenhuma das três entendeu qual que era o ônibus que tinha que pegar. E a gente foi de metrô, lembra? Que a gente subiu a ladeira Porto Geral. Teve que subir a Porto Geral. Aí a gente foi de metrô, e aí a gente não precisava nem se mexer do lugar, né? Porque a população, né? A população empurrava, né? E aí a gente voltou daquele dia bem contente. Dia 25 de janeiro, um dia ótimo, né? Pra gente ir no Mercadão. Um dia excelente pra gente resolver ir até o mercado. No fim nós comemos lanche? Comemos lanche. Comemos lanche. Depois de muito tempo de espera, a gente Era o nosso passeio diário. Ela estava em todas, né, Priscila? A gente estava em todas as confusões. Era o trio Parada Dura. Não, a família era toda italiana, né? Às vezes as irmãs dela iam lá, minha tia no céu, até se eu lembro bem. E elas brigaram, não sei porquê, aí minha tia saiu embora, falou, eu vou me jogar embaixo do bonde. Naquela época tinha o bonde, né? Vou me jogar embaixo do primeiro bonde que eu vi passar na minha frente. Elas eram bem assim, italiana mesmo. Bem exagerado. Parecia que iam se matar, né? Depois estavam se beijando. Sì, bem italiano, tiri su te! Combattici te! Me ne pospio divento matta! Matta divento matta! Ma io vi ammasso. Domani. Vi ammasso tutti! No! No! Io vi metto la strychnina nella minestra! Ecco cosa faccio io una volta l'altra! Anzi, m'ammasso prima io! Adesso! Bravo! Mosè! E invece m'ammazzo prima io! Sì, guardi il babbo. Minha mãe era muito severa, né? Ela não guardava nada. Se ela não gostava de uma coisa, ela falava na cara da pessoa, né? Mesmo com a gente, assim, se ela não gostava, ela falava. Então eu tinha até medo dela, sabe? Quando eu era solteira. A gente tinha um pouco de medo dela. A Cida nunca ligou, não, para os ataques da minha mãe. Mas eu e a Célia, que era mais italiana, né? Subiu o sangue junto. É. Mas a minha mãe ela era briguenta mesmo. A história envolve 3 quiosques do McDonald's em andares diferentes, entendeu? Que a gente queria só comer uma casquinha, né, vó? Depois do almoço ali. Mas fala do meu relógio primeiro. Mas você lembra, né? Que a gente procurava, né, o sorvete e aí o pessoal falava que tava muito mole. Eles falavam pra você, o sorvete tá muito mole. A gente chegou a pegar ou falou? Não, foi o primeiro. Foi logo o primeiro, né? Que a mulher me deu. Aí Eu tava com aquele relógio cheio de bibelóis que eu comprei no avião, numa viagem pra Nova York. Eu tinha um ciúme do cão daquele reloginho. Aí vem a mulher com o sorvete, deu na minha mão. No que ela pôs na minha mão, o sorvete caiu bem no meu reloginho. E eu lembro que ela serviu o sorvete, serviu, foi fazendo a gente, nossa, que casquinha bem servida, né? Caramba, E do jeito que ela pegou, o sorvete, puf, tombou no relógio dela. E ela, do mesmo jeito, eu não quero essa porcaria. E devolveu na mão da mulher. Meu irmão, a gente se olhou assim,
saiu correndo, se escondeu atrás de uma pilastra e ficou esperando o desenrolar da história, né? E o que eu olho pra eles, onde que eles estavam? Zarpado já tava no primeiro andar, já tava no térreo, atrás do carro, escondido, né? Uma vergonha que eles tinham de escândalo. E ela causou na barraquinha, fez a moça fazer outro sorvete pra ela. Eu falei pra mulher, eu não quero essa porcaria de sorvete. E aí depois ela virou, cadê as crianças? Todo mundo foge de perto de mim, não sei porquê. Não sei porque eles têm tanta vergonha de mim. Dai ragazzi, dai, me l'alloggia! Banda, rieccola, ci ripremo! Agappi! Nulla di vedere, cazzo di attimo! Aiutatemi! Portala via, sciappetta! Un orecchio! Ti cambio il contatto! Paura di me! Ti faccio! Paura! Censurata! Ô, vó, e a vez que você foi visitar a gente lá na outra casa ainda, que eu não sei porque você se irritou, e aí você pegou a van pra ir embora, que ela saiu do condomínio andando puta, marchando assim, aí ela pegou a vanzinha, foi embora, e eu e meu irmão com a minha mãe no carro fomos atrás da vanzinha, né? E aí o meu irmão do banco de trás fala, vó, volta! E ela com a janela do ônibus fechada, nem olhava assim pra gente, saiu puta, nem sei o que aconteceu aquele dia. Porque a gente tinha ficado de ir pra Curitiba, que eu não queria ir, eles inventaram essa viagem porque era o casamento do Thiago, do filho do Giba, e eu já tenho pânico de estrada. Como é que eu ia pegar a estrada com a minha mãe e 2 crianças pra Curitiba sozinha? Não tem como ir ao preço. Mas assim, olha, tava tudo combinado. Eu levantei às 6 horas da manhã que a Carmen veio fazer minha mão no meu pé. Quando era quase meio-dia, essa chegou pra ir comprar um vestido na Teodoro Sampaio. Conta direitinho. Eu já tinha ido na Teodoro Sampaio e não tinha achado nada. Mas aí você comprou um vestido preto. Aí ela resolveu que queria comprar um sapato. Rodou, não achou nenhum. Isso as horas estavam passando, né? Aí ela não achou sapato lá, falou, não, vamos lá no Shopping Raposo que lá tem. Vamos pro Shopping Raposo. Só sei que quando chegamos lá, a Marisa foi entregar a Isabela e veio da escola doente. Aí a Andréia queria deixar o cartão de saúde com a Marisa e a Isabela na casa dela. Mas aí não achava o cartão de saúde. Aí me deu 5 minutos, falei, vou pra puta que eu pariu, vou embora pra minha casa. Peguei, saí, desci a ruazinha, tinha a van que passava lá em Osasco, né? Entrei na van e eles atrás de mim, né? Você vem, vó! Vem! E você fazia assim, eu falei assim, beleza, ela vai descer no próximo ponto, né? Ok, beleza, vou descer. Não era um ok, né, vó? Não era um ok. Mas tá bom. Mas aí a gente foi atrás de você e você... Foi embora, eu tava muito mesmo, louca. Porque eu tinha acordado cedo. Se ela dissesse, não, nós não vamos, tudo bem, é uma coisa. Mas depois de ir na loja, experimentar a roupa, que ela fica 2, 3 horas pra experimentar um vestido. Depois pra experimentar o sapato. Mas depois falar que não ia, né? Ela não esperava que a Isabela fosse ficar doente também, né? Então. Mas aí me deu 5 minutos e falei, vamos pra puta que pariu, mas vamos embora. Ma che te credi che finisce così? Lo sai che faccio domani? Lo sai che faccio? Me vendo la casa, me vendo tutto, me ne vado! Per salute a tutti! Smammo! Pianto tutto! E a ballare! Capita! Lasciate verde ostentarmi il soldo! Lasciate verde! Stavi donna! E piccià! E che vattene! Ha capito? Ma non vedi che tareggi in piedi? E lasciami perdere! Sei ubriaca fragile! Ma che ubriaca! Mas essa não foi a última vez que deu 5 minutos nela e ela decidiu ir embora da nossa casa. Teve um dia, já na outra casa, na casa que a gente mora hoje, que eu e meu irmão, a gente ficou jogando videogame de madrugada. A gente também era novo. Nossa, aquele domingo. No hospital, papai tava comigo, eu tinha tirado. Você tava no hospital. Isso, aí ela foi ficar com a gente, né? E aí a gente passou a madrugada jogando videogame e depois dormiu até meio-dia. Meio-dia?
Então, a gente dormiu, perdeu a hora. E a gente fiz a comida. Eu tenho uma arrumação lá embaixo, limpei as coisas, fiz macarrão, fiz sopa, fiz não sei mais o que. Fui ligar a televisão, não podia porque o Luca não tinha tirado nada da televisão, tava tudo ligado no videogame. Falei, vamos esperar eles acordarem, né? Aí almocei, lavei a louça, fui sentar lá fora com os cachorros. Tava um dia feio. Passar, né, irmão? Nossa, que dia feio, aqueles passarinhos cantando, sempre o mesmo passarinho, sempre a mesma árvore. Foi me dando uma sufocação, eu saí, subi. Levanta, Isabela, me leva embora agora. Não, vó, mas calma, vamos tomar um café. Não, eu quero ir embora agora. Calma, vó, fica mais um pouco, vamos jogar um buraco, né, vó? Não adiantou falar nada, não adiantou argumentação, queria ir embora, a gente teve que levar ela embora. Ah, vai, vó, nós já vamos acordar, nós vamos... Falei, não, agora eu quero ir embora pra minha casa. Eu também sou danada, sabe? Porque a casa da Andréia é sempre a mesma árvore, o mesmo passarinho. Aqui não, você abre a janela, você já vê movimento de ônibus, né? Você se sente viva. Agora você ficar num lugar sozinha, onde só se vê as árvores. Passarinho, até dos passarinhos eu tava cheia aquele dia. Cachorro. Falei, ah não, eu quero ir pra minha casa. Aí ela levantou e me trouxe. E foram embora logo. Eu falei, não precisa nem entrar. Só me deixa. Só me deixa. Engraçada, né, vó? Aí ela levantou, coitadinha. Ah, vó, fica aí. Eu falei, não. A comida tá pronta, tá tudo limpo. Quando sua mãe chegar, vocês comem. Eu vou me embora. E vim embora. Que eu tenho esses rompantes, sabe? Sim. De italiana. Sim. Bem italiana mesmo. Sim. Mas eu tenho que fazer o trabalho também. Isabela, você vai tomar no máximo que do seu cu e não me tormenta. Ai, meu. Você já vai filmar? A câmera registrando. O que falta desse país é fumar. Se dá cadê? Falta uma classe. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você entendeu bem, né? Com todas as letras, né? O mais profundo aí. Na boca. Vai pro Faustão, ó. Vai pro Faustão, ó. O que foi, mãe? A Joana tá falando, Daniel, você que fala. Não, olha, ontem era pra vir, não veio, voltei na metade do caminho porque ele queria vir. Hoje falou que queria vir. E agora, que ele quer? Tem embora. Quem vai pro trabalho pra fazer? Ah, sim, vai ficar agora. Você não tem isso. Olha ali o microfone. Você gosta mais de lugar mais movimentado, né? Ah, eu gosto, eu não gosto de lugar sossegado. Sabe por quê? A minha vida inteira eu passei no mercado de Pinheiros, de criança. Mesmo que eu estava estudando, de sábado e domingo eu ficava lá com a minha mãe. Depois que eu me formei, comecei a trabalhar também de sábado e domingo. Ia nas minhas férias, eu ficava lá para minha mãe. Então tinha sempre um ou outro, né? Mesmo a casa da minha mãe era muito movimentada. Então, Deus me livre, você quer me ver, querer a morte, me põe num lugar assim, onde só tem árvores. Você gosta de ver a rua um pouquinho. Eu gosto. O movimento. Não que eu goste de sair, passear, mas eu gosto de sentir que eu tô viva, Sei, entendeu? Sei. Tá perto do movimento. É. Eu gosto muito daqui, sabe? É que é muito Porque quando eu era mais lépida, eu ia para Pinheiros, eu atravessava a rua, pegava o ônibus. Quando a avó morava lá perto de vocês, eu ia lá, ia na Célia. Também tinha sempre a casa cheia, né? As crianças ficavam aqui comigo quando eram menores.
assim a minha vida. Agora todo mundo! Desta solidão. Sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu coração